2024, Bill Skarsgård tá indo atrás de sangue, né? Tem esse filme, tem o remake do Corvo e, claro, a nova versão do Nosferatu. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Contra o Mundo, Boy Kills World, novo filme dirigido pelo estreante Moritz Moore. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É muito curioso esse efeito quando você assiste um filme e você olha para o material promocional, você olha para os figurinos, para as caracterizações, para os cenários, toda a concepção visual de um projeto, e você pode jurar que ele é baseado numa HQ, num anime, num desenho e alguma obra pré-existente. Mas, para minha agradável surpresa, esse projeto do Boy Kills World é 100% original, partindo do cineasta alemão Moritz Moore, que tá usando esse filme literalmente para despontar em Hollywood. É o primeiro grande projeto dele, parte de uma ideia original que ele teve com o também roteirista Ared Remers. Os dois produziram um curta-metragem de apresentação que impressionou bastante ninguém menos do que o Sam Raimi, o diretor da trilogia Evil Dead, do Homem-Aranha, e também do produtor Roy Lee, que está associado com vários projetos de terror, como Barbarian e a nova trilogia dos Estranhos. Ele é um cara bem movimentado em Hollywood, e eles topam produzir. Boy Kills World é uma coprodução entre produtoras da Alemanha, dos Estados Unidos e também da África do Sul, que foi onde as filmagens principais aconteceram. Eu não tenho informações concretas, mas o orçamento do Boy Kills World que eu achei por aí, ainda não confirmado pela Lionsgate, que é a distribuidora do filme, tá na casa de 25 milhões de dólares, então não é de forma alguma um filme caro. E o fato deles terem gravado na África do Sul, que conta com a participação também do Sharlto Copley, certamente deve ter ajudado no incentivo fiscal. O projeto ele foi anunciado em 2021, filmado em 2022 e teve sua primeira exibição pública no Festival de Toronto no ano passado, onde ele teve uma recepção um pouco morna, e eles adicionaram, durante esse gap inteiro até a estreia do filme agora, em abril, a inclusão do comediante H. John Benjamin como a narração interior do protagonista, já que o personagem do Bill Skarsgård, né, isso não é spoiler de forma alguma, ele não fala nenhuma palavra porque ele é surdo e mudo. E o resultado que tá chegando aí nos cinemas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o Contra o Mundo, é um filme bem curioso, no qual eu consigo admirar vários aspectos, principalmente o setor de ação e o fato de ser um projeto original, mas ao mesmo tempo eu vejo como uma pequena oportunidade perdida, já que eu sinto que o material aqui poderia ter sido bem melhor aproveitado. A história do filme segue Boy, vivido por Bill Skarsgård. Após ter sua irmã morta pelo punho de ferro de uma ditadora, vivida por Funky Jansen, ele passa anos treinando e se preparando para sua vingança sangrenta. É um filme que, ao mesmo tempo, tá ambientado num universo bem macro, com muitas coisas meio distópicas de ficção científica acontecendo, mas que é absurdamente simples na sua premissa. Para um filme de ação, é só isso que você precisa. O Boy tem um objetivo, ele quer matar essa ditadora vivida pela Funky Jansen, que é a Jean Grey dos X-Men, né? Fazia tempo que eu não vi ela na tela de cinema. E ao longo do filme inteiro você é martelado por essa narração, porque você tem alguns flashbacks de que a irmã dele foi morta pelo regime dessa personagem, então, com um objetivo muito claro, você torce e apoia o protagonista ao longo do caminho inteiro. Isso é interessante até certo ponto do filme, mas ao mesmo tempo, por mais que seja muito bom ter algo simples, eu não entendo por que o filme tem esse contexto meio Jogos Vorazes. Ele me lembrou muito esse tipo de sociedade que é liderado por uma figura fascista, que usa bastante da mídia, do entretenimento, do espetáculo sangrento. Eles têm seu próprio Jogos Vorazes televisionado, com matança e seleção de pessoas, de inocentes. É muito parecido e nunca é, de fato, muito explorado, sabe? Quem são essas pessoas, o que isso aconteceu? E é curioso, porque isso dá muito certo no Guerra Civil, da Alex Garland, que não é um filme que te dá muito contexto, mas aqui, no Contra o Mundo, que é um filme um pouco mais fantasioso e que ele tá explorando alguns desses personagens paralelos, você sente um pouco de falta de explicação sobre o que é esse universo, sabe? Se você tem um regime que matou um personagem muito próximo do seu protagonista, eu acho que poderia ter explorado um pouquinho mais. Mas no que diz respeito a um clássico filme de ação, eu acho que o Moritz Moore é um nome até que bem promissor, e você tem uma visão que é bem cartunesca. Eu não colocaria
o Contra o Mundo como um filme realista, como um filme gritty, ele é até mais cartunesco e fantasioso do que a própria saga John Wick, e ele é quase uma mistura do tipo de coreografia mega elaborada do John Wick com uns elementos fantásticos do Scott Pilgrim e até do Kung Fusão, sabe? É um filme que parece povoado por personagens de desenho animado, tanto pela caracterização, pelas armas, pelo figurino. Eu acho isso bem bacana, assim, sabe? Você olha pra esse filme e nunca tem um personagem de identidade genérica, como por exemplo, essa ótima matadora chamada 27 de Junho, esse é o nome dela, vida pela Jessica Rothe, a estrela dos 2 filmes de A Morte Dá Parabéns. Ela é uma atriz tão carismática, eu gosto tanto dela, ela poderia fazer mais trabalhos e durante boa parte do filme ela tá com um capacete, parece um capacete de motoqueira, que vai passando uns sinais, algumas palavras-chave que ela vai mencionando. Tem uma criatividade muito evidente em como o Moore tá montando esse universo nas partes plásticas, né? Acho que isso é muito bacana. E o próprio Bill Skarsgård, que parece querer sair um pouquinho da sua imagem de Pennywise, de filmes de terror, que também, né, deve ter entrado no projeto por mão do Roy Lee, já por causa da conexão do Barbarian. Ele tem uma performance aqui muito desafiadora, porque ele não fala nada, então é totalmente no olhar, na expressão, no abdômen completamente definido dele. Nunca imaginei que o Pennywise seria um porradeiro tão eficiente quanto aparece aqui nesse filme, mas ele domina cada segundo, né? A gente tem essa narração do Benjamin, que é interessante, dá pra você ver que é um elemento que foi adicionado depois. Eu fico curioso pra ver como teria sido a versão sem a voz da cabeça dele, mas ao mesmo tempo isso garante algumas piadas interessantes, né? Porque o boy fala que ele não se lembra como é a voz dele, então na cabeça dele ele imagina a voz como um personagem de videogame que ele jogava com a irmã. Então tem uma justificativa interessante para não ser o próprio Skarsgård fazendo a narração. E ao mesmo tempo, você tem algumas piadas interessantes que são bem orgânicas nesse universo totalmente cartoon, que é o fato do boy às vezes não conseguir fazer leitura labial de um personagem específico por conta da barba dele, então toda fala que sai da boca dele é algo desconexo e sem sentido, tipo, ah, o pão não sei o que, ah, o doce de mel. Então isso me pareceu assim um tipo de humor bem característico e bem posicionado. Agora, tem algo que eu preciso falar e não falar sobre o Contra o Mundo, que é a reviravolta que ele tem, porque à medida que o boy vai chegando próximo do objetivo dele, o filme não é tão direto quanto você imaginaria e ele te puxa o tapete de uma forma que eu achei completamente ridículo. Sério, eu acho que assim, é no papel uma boa reviravolta, mas que pra mim tira todo o peso do filme. Tem uma questão envolvendo o personagem do treinador dele, que é vivido pelo grande Yayan Ruhian, aquele tailandês dos filmes da Operação Invasão, que também participou do John Wick. É aquela clássica figura do mentor meio mestre Yoda, meio Pai Mei, só que aí tem uma reviravolta envolvendo toda a lore desse personagem, toda a questão com a Funky Jansen também, que pra mim até coloca algumas questões interessantes na mesa, mas que eu senti que desestabilizou todo o terceiro ato, sabe? Eu acho que o Moore quis dar uma complexada, ele quis não ser tão simples, que é, acho que uma das métricas do clássico filme de ação, e aí acabou não funcionando pra mim e eu saí da sessão meio decepcionado. Porém, o que não me decepcionou, pelo menos não por completo, foram as cenas de ação, que são muito bem coreografadas. O coreógrafo de lutas do Contra o Mundo tem um crédito próprio que aparece antes do elenco e eu acho que é bem merecido. São lutas bem brutais, elaboradas, ele pesa bem a classificação Rated R, ganhou 18 anos no Brasil até. Então você vê osso pra fora, quebrando, sangue jorrando, membros sendo decepados. É um verdadeiro festival gore e eu acho que nisso o filme não decepciona. Acho que o Moore, ele é um pouco acelerado demais na câmera dele, sabe? Às vezes eu sinto que a coreografia é muito caprichada, mas que você não consegue ver direito porque tem algum efeito de aceleração. Enfim, eu sinto que ele não quis ficar preso ao método do John Wick, né? Que são os planos abertos e longos que captam toda a coreografia, mas para esse filme, que é mais surtado, é mais fora da caixa mesmo, acho que o efeito até que combina e casa bem. Olha pessoal, esse Contra o Mundo é um filme que me surpreendeu pelo conceito, pela ideia, apesar de eu achar que ele não chega 100% lá, me soa como um bom cartão de visita. Eu acho que é um universo que não se justifica muito, que não te dá tanto interesse de saber mais, você meio que tá de paraquedas lá, mas eu acho que o Bill Skarsgård carrega bem esse filme, a Jessica Rothe é uma ótima coprotagonista também, e se você quer boas cenas de ação extremamente violentas e gore, eu acho que você pode achar algum divertimento, porém,
não procure nada mais além disso. Pra Contra o Mundo, eu dou uma nota 5. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam sobre Contra o Mundo, se alguém foi ver. Na minha sessão tinha literalmente 2 pessoas só, eu até vi um lanterninha no final da sessão vendo se ainda tinha gente por lá, né? Acho que o marketing não deve estar indo muito bem por aqui, mas comentem depois o que vocês acham dessa fase porradeira do Bill Skarsgård, que ainda vai continuar no remake do Corvo. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.